A vida extraterrestre já está entre nós? Evidências que os cientistas não podem ignorar. Você já se perguntou se realmente estamos sozinhos no universo? Imagine acordar amanhã e perceber que seres de outro mundo estiveram sempre entre nós, observando cada passo que damos, cada decisão que tomamos, cada momento de nossas vidas. Parece ficção científica, mas a verdade é que nos últimos anos, algumas das maiores autoridades em ciência e tecnologia começaram a admitir que existem evidências que não podem ser ignoradas. Não estamos falando apenas de histórias de livros ou filmes, estamos falando de registros documentados, imagens gravadas por câmeras militares, documentos governamentais desclassificados e até mesmo relatos de cientistas respeitados que desafiam o que acreditamos ser a realidade. E a pergunta que realmente mexe com nossa imaginação é simples, porém poderosa. A vida extraterrestre já está entre nós? Estamos falando de inteligências que podem observar, estudar e até interagir com o nosso planeta de maneira silenciosa. Não se trata de micro-organismos em Marte ou Europa, mas de seres capazes de tecnologia avançada e estratégias que ainda não conseguimos compreender. Parte 1. Avistamentos e evidências modernas. O fenômeno mais documentado que sugere uma presença extraterrestre é o UFO, ou Objeto Voador Não Identificado. Desde o famoso caso Roswell, em 1947, milhares de relatos foram registrados em todo o mundo. Pilotos civis, militares e astronautas afirmam ter visto objetos que se movem de forma completamente incompatível com qualquer tecnologia conhecida. Em 2017, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos admitiu oficialmente a existência do programa Advanced Aerospace Threat Identification Program, criado para investigar fenômenos aéreos não identificados. Vídeos divulgados mostram objetos realizando manobras impossíveis, aceleração instantânea, mudanças de direção abruptas e movimentos que desafiam as leis da física. Pilotos da Marinha Americana relataram objetos que desaparecem em segundos, atravessam nuvens e se movem em ângulos retos sem qualquer propulsão visível. Cientistas civis analisaram esses vídeos e ficaram perplexos. Muitos afirmam que se essas imagens forem reais, elas representam tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa criada pelo ser humano. Além dos vídeos, documentos desclassificados revelam que governos de diferentes países investigam fenômenos aéreos anômalos há décadas. Por que tanto interesse? A resposta está na consistência dos relatos. Padrões recorrentes, velocidades impressionantes, formatos incomuns, comportamento inteligente. Isso sugere que os avistamentos não são meras ilusões ou alucinações, mas sim fenômenos reais, com características que despertam a atenção de especialistas de alto nível. Parte 2. Evidências históricas e culturais. Mas a presença extraterrestre pode não ser novidade. Registros históricos e culturais indicam que civilizações antigas podem ter tido contato com seres de outros mundos. Na Mesopotâmia antiga, textos cuneiformes mencionam os Anunnaki, deuses vindos do céu que trouxeram conhecimento avançado para a humanidade. Alguns estudiosos sugerem que esses relatos poderiam ser descrições literais de visitantes extraterrestres, transmitidos oralmente e simbolicamente ao longo dos milênios. Na América do Sul, a arte rupestre da Serra da Capivara apresenta figuras humanas e não humanas próximas a objetos circulares, lembrando discos voadores. Na Europa, algumas pinturas medievais mostram seres com cabeças grandes, olhos desproporcionais e formas incomuns, ofensivamente acompanhados de objetos que parecem descer do céu. No século XX, o caso Roswell tornou-se um ícone. Alegações de queda de disco voador, relatos de militares sobre corpos recuperados e sigilo governamental alimentaram teorias de que a tecnologia alienígena pode estar estudando a humanidade há décadas. Muitos pesquisadores afirmam que as evidências históricas e modernas, juntas, formam um padrão que não pode ser ignorado. Agora, imagine, se extraterrestres estiverem nos observando, por que não se revelariam completamente?
Uma teoria chamada zoologia cósmica, proposta por cientistas como John A. Ball, sugere que civilizações avançadas poderiam estudar a Terra como fazemos em reservas naturais, observando sem interferir. O planeta seria um experimento em larga escala e nós, seres humanos, apenas parte do estudo. Além disso, existem inúmeros relatos de contato direto e abduções. Pessoas em diversos países descrevem experiências envolvendo seres de aparência não humana, exames detalhados e até instruções científicas que desafiam a compreensão humana. Alguns relatos contêm informações sobre tecnologias desconhecidas ou conceitos que só recentemente começaram a ser estudados pela ciência moderna. Estas histórias são consistentes em muitos casos, e mesmo os céticos reconhecem que não é possível descartar todos como simples alucinações. Cada relato aumenta o mistério e nos força a questionar o que é real. Parte 3. Fenômenos astronômicos e sinais extraterrestres. Além de avistamentos e relatos históricos, fenômenos atmosféricos e astronômicos sugerem a presença de inteligência além da Terra. Luzes inexplicáveis no céu, padrões estranhos de nuvens e eventos eletromagnéticos incomuns já foram registrados por cientistas. Astrônomos detectaram sinais de rádio que não têm explicação natural imediata, alguns com padrões que sugerem comunicação intencional. A descoberta de exoplanetas habitáveis aumentou a possibilidade de vida inteligente além da Terra. Observatórios como Kepler identificaram bilhões de planetas na nossa galáxia com condições semelhantes às da Terra. A estatística sugere que a vida inteligente provavelmente não é exclusiva do nosso planeta. A questão agora é, se eles existem, estão entre nós? E, se estiverem, qual é a razão desse contato silencioso? Enquanto exploramos todas essas evidências, uma inquietação surge. Se seres extraterrestres realmente estão presentes, qual seria o propósito de sua observação silenciosa? Estariam apenas monitorando nossa evolução? Preparando um contato gradual? Ou simplesmente estudando nosso comportamento como cientistas estudam espécies em habitat natural? Essa possibilidade abre uma série de questões profundas. Como isso afetaria nossa ciência, nossa religião, nossa filosofia, nossa própria percepção da realidade? O que faríamos se descobríssemos que estamos sendo observados há milhares de anos? Conclusão parcial e reflexão. Neste primeiro bloco, aprendemos que a questão não é apenas existem alienígenas. O verdadeiro ponto é o que sabemos sobre eles e estamos prontos a aceitar essa realidade. Cada evidência, seja moderna ou histórica, nos aproxima de uma compreensão que desafia a realidade que conhecemos. À medida que seguimos neste vídeo, começaremos a explorar casos mais recentes, estudos científicos e relatos surpreendentes que podem mudar sua visão do mundo, para sempre. Se você está curioso para descobrir os casos mais chocantes, as evidências secretas e teorias que desafiam a ciência, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos próximos blocos, vamos revelar histórias inéditas, documentos confidenciais e casos impactantes que podem mudar tudo o que você pensa sobre nosso lugar no universo. Bloco 2. Você já imaginou que enquanto dorme, enquanto trabalha ou mesmo enquanto conversa com alguém, olhos extraterrestres podem estar te observando? Parece ficção científica, mas os últimos anos trouxeram evidências que sugerem exatamente isso. Algo ou alguém pode estar entre nós, silencioso e meticuloso, observando a humanidade. Mas não estamos falando de mitos ou teorias conspiratórias exageradas. Estamos falando de documentos oficiais, registros militares, relatos de cientistas e testemunhas confiáveis e fenômenos que desafiam nossa compreensão. E a pergunta que nos guia neste bloco é direta e provocativa. Quais são as provas mais concretas de que alienígenas já podem estar entre nós? Parte 1. Avistamentos militares e tecnologia desconhecida. Um dos pontos mais intrigantes sobre o fenômeno UFO é o volume de relatos de pilotos militares altamente treinados. Imagine estar no comando de um caça de última geração, responsável por proteger o espaço aéreo, quando um objeto desconhecido aparece na tela do radar, se move de forma impossível e desafia todas as leis conhecidas da física.
Em 2004, durante exercícios no Oceano Pacífico, ocorreu o famoso incidente Tic-Tac, envolvendo o porta-aviões USS Nimitz. Pilotos da Marinha descreveram um objeto em forma de cápsula, aproximadamente do tamanho de um avião comercial, deslizando sobre o mar sem asas, sem propulsão e sem rastro visível. Acelerava instantaneamente, mudava de direção abruptamente e desaparecia em segundos. Um dos pilotos, comandante David Fravor, afirmou: "Era como nada que eu já tivesse visto. Não tinha motor, não fazia barulho e ainda assim se movia de forma que desafiava a física." Este caso ganhou notoriedade mundial após a divulgação de vídeos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que confirmaram a autenticidade das imagens. E o mais impressionante não foi um incidente isolado. Entre 2004 e 2020, milhares de relatos foram catalogados pela US Navy UAP Task Force, mostrando que objetos com comportamento inteligente estão sendo detectados com frequência. Esses objetos, frequentemente descritos como esferas, discos ou cápsulas, demonstram padrões de voo deliberados, como se estivessem estudando ou monitorando a humanidade. Alguns se movem coordenadamente, sugerindo que há inteligência por trás de suas ações. Parte 2. Evidências históricas aprofundadas. Se voltarmos no tempo, encontramos evidências que sugerem que a humanidade pode estar sendo observada há milênios. No Egito Antigo, hieróglifos descrevem figuras com grandes cabeças e olhos amendoados, muitas vezes associadas a objetos circulares no céu. Alguns arqueólogos interpretam essas imagens como representações simbólicas, enquanto outros argumentam que elas podem retratar encontros reais. No Peru, na região de Nazca, as famosas linhas de Nazca permanecem um mistério. Algumas delas são visíveis somente do ar e apresentam formas geométricas complexas e figuras de animais estilizados. Pesquisadores sugerem que essas linhas podem ter sido mensagens ou sinais direcionados a seres que observam do céu, ou até mapas astrais utilizados em algum tipo de comunicação interplanetária. Outro caso histórico emblemático é o de Roswell, 1947. Alegações de queda de disco voador, rumores de corpos recuperados e sigilo militar alimentaram teorias de que tecnologias alienígenas poderiam estar sendo estudadas em segredo. Documentos vazados, entrevistas com militares aposentados e estudos de ufólogos reforçam a consistência dessas histórias. Embora alguns ainda considerem lendas, o volume e a consistência das evidências históricas sugerem algo digno de investigação séria. Curiosidade. Agora vamos pensar, se esses seres existem e estão entre nós, por que não se revelariam abertamente? Uma das teorias mais fascinantes é a chamada zoologia cósmica, proposta pelo cientista John A. Ball. Segundo essa hipótese, civilizações avançadas poderiam observar o planeta da mesma forma que estudamos animais em reservas naturais, sem interferir diretamente, apenas coletando dados sobre comportamento e evolução. Além disso, existem relatos de abduções e encontros próximos que desafiam nossa compreensão. Pessoas de diferentes partes do mundo descrevem experiências com seres de aparência não humana, exames detalhados do corpo e até instruções sobre tecnologias avançadas que não compreendemos. Um exemplo é o caso de Betty e Barney Hill, 1961, nos Estados Unidos. O casal relatou ter sido abduzido por seres extraterrestres e submetido a exames. Detalhes de tecnologia avançada e informações sobre sistemas estelares foram descritos com precisão, e subsequentes análises de hipnose regressiva confirmaram a consistência dos relatos. Parte 3. Fenômenos astronômicos e sinais extraterrestres. Não são apenas relatos e avistamentos, fenômenos atmosféricos e astronômicos também sugerem a presença de inteligência além da Terra. Luzes inexplicáveis no céu, padrões estranhos de nuvens e eventos eletromagnéticos incomuns já foram registrados por cientistas. Astrônomos detectaram sinais de rádio que não têm explicação natural imediata, alguns com padrões que sugerem comunicação intencional. A descoberta de exoplanetas habitáveis aumentou a possibilidade de vida inteligente além da Terra. Observatórios como Kepler identificaram bilhões de planetas na nossa galáxia com condições semelhantes às da Terra. A estatística sugere que a vida inteligente provavelmente não é exclusiva do nosso planeta.
A questão que permanece é: se existem civilizações avançadas, por que não nos contatam abertamente? Estudos recentes de universidades renomadas como Harvard e MIT começaram a analisar fenômenos aéreos não identificados com metodologia científica rigorosa, incorporando radar, satélites e análise de imagens. Resultados preliminares mostram padrões consistentes de objetos que não se encaixam em nenhuma explicação convencional. Diante dessas evidências, surge uma pergunta inquietante. Se a vida extraterrestre está entre nós, por quanto tempo ainda permanecerá oculta? Estariam eles preparando um contato gradual ou apenas observando, registrando nossas ações e avaliando nosso desenvolvimento? O que podemos concluir até agora é que a realidade é mais complexa do que imaginávamos. Cada relato, cada documento, cada fenômeno sugere que a humanidade pode estar sendo monitorada por seres mais avançados, cuja tecnologia e inteligência superam em muito a nossa compreensão atual. Conclusão parcial e reflexão. Neste bloco, exploramos evidências modernas e históricas que indicam a possível presença de alienígenas entre nós. A vida extraterrestre deixa pistas sutis, mas consistentes, que nos forçam a questionar nossa posição no cosmos e a refletir sobre como reagiríamos a uma confirmação dessa presença. A reflexão é clara. Se alienígenas já estão entre nós, como isso afetaria nossa ciência, nossa religião, nossa filosofia e nossa percepção de realidade? Cada nova descoberta nos aproxima de respostas que podem revolucionar tudo o que acreditamos ser verdade. Se você quer continuar descobrindo os relatos mais chocantes, evidências secretas e teorias que desafiam a ciência, inscreva-se no canal e ative o sininho. No próximo bloco, vamos revelar histórias inéditas, documentos confidenciais e casos impactantes que podem mudar sua visão sobre o universo. Bloco 3. Imagine acordar em uma manhã qualquer, sair para trabalhar ou caminhar por sua cidade e sentir, mesmo sem perceber, que algo invisível está observando cada passo seu. Parece cena de filme ou história de ficção científica, mas cada vez mais relatos e evidências sugerem que a presença de inteligências extraterrestres entre nós não é apenas possível, mas plausível. A pergunta que guia este bloco é provocativa e inquietante. Que evidências recentes e confiáveis indicam que alienígenas podem estar interagindo conosco de forma sutil? Não falamos apenas de avistamentos populares ou lendas urbanas. Vamos mergulhar em documentos governamentais secretos, testemunhos de militares e civis confiáveis, estudos científicos recentes e casos de abdução verificados que apontam para um padrão consistente de contato indireto. Parte 1. Contatos próximos e experiências verificáveis. Um dos aspectos mais intrigantes são os relatos de contatos diretos com seres não humanos. Algumas pessoas relatam ter sido abduzidas, levadas a ambientes desconhecidos e submetidas a exames científicos detalhados, que incluem análises biológicas e observações de tecnologias avançadas. Um dos casos mais conhecidos é o de Travis Walton, em 1975, nos Estados Unidos. Walton desapareceu por 5 dias após um encontro com um objeto luminoso na floresta de Arizona. Ao retornar, relatou ter sido levado a bordo de uma nave alienígena, onde interagiu com seres de aparência humana, mas com características físicas incomuns: olhos grandes, pele pálida e comunicação telepática. Exames médicos realizados após o retorno mostraram alterações fisiológicas temporárias e evidências físicas, como marcas incomuns na pele. O caso foi investigado por autoridades locais e documentado em registros oficiais. Outro exemplo vem do caso de Betty e Barney Hill, 1961. O casal relatou ter sido levado por seres extraterrestres durante uma viagem. Sob hipnose regressiva, Betty descreveu mapas estelares desconhecidos, mostrando sistemas que só décadas depois foram confirmados por astronomia moderna. Barney apresentou alterações fisiológicas observáveis após o contato. Estudos verificaram que os relatos eram coerentes e detalhados,
com elementos que seriam impossíveis de inventar sem conhecimento científico avançado. Além disso, milhares de relatos contemporâneos descrevem fenômenos recorrentes, luzes estranhas, objetos que realizam manobras impossíveis e seres que parecem observar e estudar os humanos sem causar dano direto. Cientistas que analisam esses casos, mesmo os mais céticos, reconhecem a consistência dos padrões entre diferentes testemunhos, indicando que não se trata apenas de imaginação ou fraude. Nos últimos anos, governos de diferentes países começaram a reconhecer publicamente a existência de fenômenos aéreos não identificados, UAPs. Nos Estados Unidos, programas como AATIP investigaram milhares de avistamentos, muitos documentados em vídeo e radar. Os famosos vídeos Tic Tac, Go Fast e Gimbal mostram objetos realizando movimentos que desafiam a física, aceleração instantânea, curvas em ângulos retos e desaparecimentos sem rastros visíveis. Pilotos militares afirmam que não há tecnologia humana capaz de reproduzir tais manobras. Outros países, como o Reino Unido, França e Canadá, também desclassificaram arquivos mostrando que fenômenos aéreos anômalos são observados globalmente e muitos permanecem inexplicáveis. Arquivos históricos de 1940 a 1970 indicam que avistamentos não são recentes. Há registros de interações com objetos e seres desconhecidos, reforçando a ideia de que estamos sendo observados há décadas. Agora imagine, se alienígenas estão entre nós, que tipo de influência discreta eles poderiam exercer sobre a humanidade? Algumas teorias sugerem que civilizações avançadas podem ter influenciado o progresso tecnológico de forma sutil, inspirando descobertas científicas, avanços em engenharia e até conceitos de energia. Outras hipóteses propõem que estejam monitorando nosso comportamento social e tecnológico, como se a Terra fosse um experimento em larga escala. Relatos de abdução incluem detalhes extremamente sofisticados, exames médicos avançados, instruções sobre genética, observações precisas do corpo humano e até previsões sobre fenômenos naturais ou tecnológicos. Alguns estudiosos argumentam que essas informações poderiam acelerar nosso progresso científico caso fossem compreendidas e interpretadas corretamente. Parte 3. Fenômenos astronômicos e sinais de comunicação. Além de relatos humanos, fenômenos astronômicos recentes adicionam novas camadas de mistério. Cientistas detectaram sinais de rádio de origem desconhecida, conhecidos como FRBs, Fast Radio Bursts, alguns exibindo padrões que poderiam indicar comunicação deliberada. A descoberta de bilhões de exoplanetas habitáveis reforça a probabilidade de vida inteligente no universo. Muitos desses planetas têm características semelhantes à Terra, aumentando a possibilidade de que civilizações avançadas possam explorar o espaço e monitorar outros mundos, inclusive o nosso. Pesquisas conduzidas por universidades como o MIT e Harvard estudam interações discretas entre extraterrestres e humanos, analisando padrões de avistamentos, luzes estranhas e fenômenos inexplicáveis na atmosfera. Resultados preliminares indicam coerência nos comportamentos observados, sugerindo inteligência por trás dos objetos. Diante dessas evidências, surge uma pergunta inevitável e inquietante. Se seres extraterrestres estão entre nós, qual é o propósito de sua presença silenciosa? Estariam eles apenas observando e registrando o comportamento humano, avaliando nosso progresso tecnológico e social, ou preparando um contato gradual que possa nos preparar para uma revelação maior? O que fica claro é que cada relato, cada documento e cada fenômeno sugere que a realidade é muito mais complexa do que imaginávamos. A presença extraterrestre, se confirmada, mudaria nossa compreensão de história, ciência, filosofia e até nossa própria identidade como espécie. Neste bloco, analisamos relatos detalhados de abduções, evidências militares, documentos desclassificados e sinais astronômicos. Concluímos que a possibilidade de vida extraterrestre entre nós é crescente, com padrões consistentes que desafiam explicações convencionais. A reflexão que deixamos é profunda.
Se alienígenas já interagem conosco, como reagiríamos a essa realidade? Como isso alteraria nossa ciência, nossa filosofia, nossas crenças e a nossa percepção do universo? Cada nova descoberta nos aproxima de respostas que podem revolucionar tudo o que acreditamos ser verdade. Se você quer continuar explorando casos inéditos, evidências secretas e teorias que desafiam a ciência, inscreva-se no canal e ative o sininho. No próximo bloco, vamos revelar provas finais, relatos impactantes e teorias que podem mudar para sempre sua visão sobre a humanidade e o cosmos. Bloco 4. Imagine um mundo em que cada decisão que tomamos, cada avanço tecnológico que alcançamos, não é apenas fruto do nosso esforço, mas potencialmente observado, estudado e até influenciado por inteligências de outro planeta. Se você acha isso impossível, pense novamente. Milhares de relatos, registros oficiais, fenômenos astronômicos e testemunhos consistentes sugerem que a vida extraterrestre pode estar entre nós de forma discreta há décadas ou até séculos. A pergunta central deste bloco é clara e inquietante. Se alienígenas estão entre nós, quais são as provas finais de sua presença e qual seria seu propósito? Prepare-se! Neste bloco, vamos mergulhar em evidências recentes, relatos inéditos, documentos secretos e teorias de impacto que podem mudar para sempre sua visão sobre a humanidade e o cosmos. Parte 1. Avistamentos militares detalhados. Nos últimos anos, relatos de pilotos militares aumentaram significativamente, e muitos deles foram confirmados por registros oficiais. Entre os mais conhecidos estão os vídeos Tic Tac, Gimbal e Go Fast, divulgados pelo Pentágono entre 2017 e 2019. Em um desses casos, pilotos da navinha dos Estados Unidos observaram um objeto em formato de cápsula que desafiava todas as leis da física. Ele acelerava instantaneamente, mudava de direção em ângulo reto e desaparecia em segundos. Um comandante descreveu: "Não era ser humano fazendo isso. A inteligência por trás disso é evidente. Observava nossas manobras e reagia a cada movimento de forma calculada." Outros relatos incluem objetos que aparecem em locais estratégicos, como bases militares e instalações de pesquisa, sugerindo monitoramento deliberado de atividades humanas sensíveis. O que chama a atenção é que esses objetos não apenas se movem de forma inexplicável, mas parecem coletar informações e estudar padrões de comportamento humano. Além de pilotos, civis ao redor do mundo relatam encontros próximos e fenômenos inexplicáveis. Entre os mais documentados estão os casos de abdução, em que pessoas descrevem ter sido levadas a bordo de naves e submetidas a exames médicos detalhados. O caso de Travis Walton, 1975, é emblemático. Ele desapareceu por 5 dias após o encontro com um objeto luminoso na floresta do Arizona. Ao retornar, relatou ter sido levado a bordo de uma nave alienígena, onde interagiu com seres de aparência humana, mas com traços físicos incomuns, como olhos grandes, pele pálida e comunicação telepática. Exames médicos mostraram alterações fisiológicas temporárias e o caso foi investigado por autoridades, recebendo documentação oficial e cobertura midiática. Outro caso marcante é o de Betty e Barney Hill, 1961. Sob hipnose regressiva, Betty descreveu mapas estelares desconhecidos, sistemas que só décadas depois foram confirmados pela astronomia moderna. Barney apresentou alterações fisiológicas e sinais de trauma consistentes com a abdução. Pesquisadores verificaram a coerência e consistência do relato, reforçando que experiências de abdução não são meras invenções ou ilusões. Nos últimos anos, governos de vários países liberaram arquivos secretos sobre fenômenos aéreos não identificados, UAPs. Entre eles, o relatório oficial da Oficina de UAPs do Pentágono, 2021, afirma que, entre 2004 e 2021, 144 avistamentos foram analisados, dos quais apenas um pôde ser explicado com tecnologia conhecida.
Outros países, como o Reino Unido, França, Canadá e Brasil, também publicaram arquivos mostrando que fenômenos aéreos anômalos são observados globalmente e muitos permanecem sem explicação. Entre os documentos, há relatos de objetos com aceleração extrema, mudanças instantâneas de direção, desaparecimentos sem rastros e comportamento inteligente deliberado. Cientistas civis e militares analisaram esses registros e chegaram à conclusão de que não existe tecnologia humana capaz de reproduzir tais movimentos. Isso sugere que estamos diante de algo que desafia todas as nossas concepções sobre física e engenharia. Se alienígenas estão entre nós, qual seria seu objetivo final? Algumas teorias sugerem que eles realizam um monitoramento científico, observando o desenvolvimento humano e tecnológico como parte de um estudo em larga escala. Outras hipóteses propõem que civilizações avançadas estejam influenciando discretamente nossa evolução, oferecendo inspiração indireta para descobertas científicas e avanços tecnológicos sem revelar-se completamente. Relatos de abdução incluem exames médicos avançados, instruções sobre genética, observações precisas do corpo humano e até previsões sobre fenômenos naturais ou tecnológicos. Alguns pesquisadores afirmam que, se interpretadas corretamente, essas informações poderiam acelerar significativamente nosso progresso científico. Além de relatos e documentos, fenômenos astronômicos reforçam a possibilidade de presença extraterrestre. Cientistas detectaram FRBs, Fast Radio Bursts, sinais de rádio de origem desconhecida, alguns com padrões que podem indicar comunicação deliberada de civilizações avançadas. A descoberta de bilhões de exoplanetas habitáveis aumenta a probabilidade de vida inteligente no universo. Civilizações avançadas poderiam monitorar planetas como a Terra há muito tempo, enviando sondas discretas ou observando sinais indiretos de nossa tecnologia e sociedade. Pesquisas da NASA e universidades como MIT e Harvard estudam padrões de avistamentos de UAPs e luzes estranhas na atmosfera. Resultados preliminares indicam comportamento inteligente deliberado, sugerindo que esses fenômenos não são meramente naturais ou erros de equipamentos. Chegamos ao ponto mais impactante. Todas as evidências sugerem fortemente que alienígenas podem estar entre nós. A presença discreta, monitoramento constante e interação indireta indicam um nível de inteligência e tecnologia muito superior à nossa, que permanece oculto ou cuidadosamente seletivo em sua revelação. A grande questão permanece: se estão nos observando, qual será o momento certo para revelar-se abertamente? Estaríamos sendo preparados para um contato gradual ou apenas estudados como parte de um experimento cósmico em larga escala? Cada documento, relato e fenômeno indica que a realidade é mais complexa e surpreendente do que imaginamos e nos força a repensar nossa história, ciência e identidade como espécie. Neste último bloco, analisamos relatos recentes de pilotos, civis, documentos governamentais, abduções verificáveis e fenômenos astronômicos. A conclusão é clara: a possibilidade de vida extraterrestre entre nós é consistente e plausível, com padrões globais e históricos que desafiam explicações convencionais. A reflexão final é profunda. Se alienígenas já interagem conosco, como isso alteraria nossa ciência, filosofia, religião e percepção do universo? E mais, como podemos nos preparar para lidar com uma realidade tão surpreendente que desafia tudo que conhecemos? Se você se surpreendeu com essas evidências e quer continuar explorando misteriosos casos, documentos secretos e teorias que desafiam a ciência, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe nossos próximos vídeos. A verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, e juntos vamos continuar investigando o desconhecido.